Hoje nós vamos falar a respeito de uma planta que é uma verdadeira beleza tropical. Dá uma olhada, gente, que coisa maravilhosa. Ela é uma planta de folhas bem brilhantes e arredondadas e tem tons arroxeados na face inferior das folhas. Vocês já viram que estamos falando da calathea. Suas espécies se destacam justamente pelas belezas dessas folhas. Dá uma olhada nesse tom de roxo. Ele é bem vibrante, assim como as suas folhas. Então, ela é muito utilizada pelos paisagistas. Ela tem um grande apelo ornamental. Existem cerca aí de 150 espécies e elas são um mix de cores. Algumas têm as folhas apenas verdes mesmo, e outras possuem cores vibrantes e tonalidades arroxeadas como esta aqui, que é a Calathea medalhão. Porém, já vou deixar uma dica logo de cara. Para quem não tem experiência com plantas, não se arrisquem logo com a Calathea, porque ela é uma planta muito sensível e delicada. Ela tem algumas particularidades, como a água filtrada, por exemplo. É uma planta que gosta de bastante umidade no solo, sem encharcar, é claro, e também gosta de umidade nas folhas. Ou seja, ela requer um pouco mais de atenção. Eu adquiri essa muda aqui tem acho que aproximadamente uns 20 dias e agora que eu vou fazer o plantio dela, o transplante. Por quê? Lembra que eu falei que ela é uma planta delicada? Ela precisa de um tempo para ela se ambientar, ou seja, ela se adaptar ao novo local, para depois ser transplantada. Chega até a ser um teste para ansiedade, porque a gente chega em casa e já quer logo fazer o plantio. Aqui eu já coloquei a argila expandida e eu não vou utilizar a manta de bidim. Bom, enquanto eu for fazendo aqui o transplante dela, eu vou dar continuidade aqui a algumas características, né? Ela é uma planta de meia sombra e gosta também de um substrato bem soltinho, bem drenado. Então é interessante que vocês as cultivem em local interno, de preferência, até porque ela não gosta de vento. E também com boa luminosidade, nada de deixar muito longe da janela, tá ok? Aqui eu já coloquei o substrato até a altura adequada e vamos aqui dar aquela fofada no vaso. Essa não tá difícil, ó, porque ela não tá tão encharcada, então fica até muito mais fácil para você tirar do vaso. E dar uma olhada só nas raízes dela, são raízes bem fininhas. E agora, para finalizar, é somente mesmo completar com a terra. Vocês viram que eu deixei já na altura certinha, né? Então não tem segredo, só completar com terra e depois dar uma boa regada. Bom, o que eu ainda não falei para vocês é que ela é uma planta com um crescimento um pouco demorado e chega a atingir aí por volta de 40 centímetros de altura. E para quem pretende depois fazer a multiplicação dessa espécie, a propagação dela se dá através de divisão de toceiras. E uma curiosidade bem interessante é que ela faz parte daquele grupo de plantas que são consideradas plantas rezadeiras. Quem já ouviu falar? Como funciona? Durante a manhã, com o aumento da luminosidade, as suas folhas abrem e durante a noite, com a falta da luminosidade, as suas folhas fecham. No final do vídeo aqui eu vou deixar gravado para vocês a diferença entre o dia e a noite para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá ok? E para quem tem pets em casa, é bom você tomar um pouquinho mais de cuidado porque ela é uma planta tóxica. Assim como a grande maioria, na verdade. E em relação ao adubo, vocês podem utilizar aí o adubo 10-10-10. A cada 2 meses já está de bom tamanho. Então vamos relembrar, pessoal, ela é uma planta de área interna, né, porém com boa luminosidade, tem um crescimento demorado, ela é tóxica. Ela gosta de umidade no solo e gosta também que pulveriza as folhas. Na hora da rega, deem preferência para água filtrada, porque ela é uma planta que retém muitos minerais nas extremidades das folhas. Deixem-as bem longe do vento, porque elas não toleram. E na hora do plantio, espere um pouco ela se adaptar ao ambiente da sua casa para depois fazer o transplante. Vocês notaram que eu deixei a terra aqui uns 2 dedos abaixo da bordinha do vaso? Isso porque na hora da rega não vai correr o risco de transbordar toda a terra. E para ajudar a ficar mais decorativo, eu vou colocar aqui essa casca de pinos
É interessante vocês fazerem a forração do vaso, porque além de ser decorativa, ela ajuda a manter a umidade do solo, já que a calateia é uma planta que gosta dessa umidade. E o vaso também acaba ajudando por ser de plástico. O plástico ajuda a manter mais a umidade. O legal aqui, gente, seria se tivesse aquela pedra branca de mármore, porque ela é decorativa, ia dar um toque bem bacana pelo fato da planta ter esse destaque todo nas folhas e o vaso ser marrom. Ia dar um contraste bem legal. Eu até tenho essa aqui que é muito pequenininha e se eu colocar não vai ficar legal, não vai ficar prático, ela vai misturar muito no solo. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do resultado? Depois dessas dicas, tenho certeza que vai ser sucesso garantido no cultivo de calateia. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. E para você que já é inscrito, deixe seu comentário. Se possível, compartilha, que dessa forma vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Ah, e eu já ia me esquecendo, as calateias são plantas que gostam de viver agrupadas, então é interessante que vocês criam aí na sua casa um microclima. Dessa forma vocês vão estar aí replicando o ambiente natural da planta e ela vai adorar. A minha aqui eu já vou garantir um cantinho junto com as outras, já que eu estou montando a minha Urban Jungle.